Hoje é meu aniversário e de presente eu queria que você escutasse essa história. Durante muitos anos, um jornalista trabalhou assessorando políticos dos mais diferentes partidos, do PT ao PL. O assessor é uma figura de bastidor. Em geral, quanto menos ele aparece, melhor é. Gravar um vídeo assim, por exemplo, jamais. Ele preferia que os holofotes ficassem com quem ele assessorava. Antes disso, passou por redações de rádio, televisão, jornais impressos, digital, escreveu roteiros, livros. Ele gostava de histórias. Foi por isso que estudou jornalismo e cinema. Depois fez mestrado em psicologia, tentando entender como as histórias, as narrativas e os discursos moldam a maneira como a gente enxerga o mundo. Até que um dia, esse jornalista de bastidor, que evitava aparecer em público, deixou de observar as histórias e passou a ser visto como personagem principal de uma delas. E foi justamente quando ele virou personagem de uma história que ele perdeu o controle da narrativa que era contada sobre ele. E essa história começou pontualmente às 6 horas da manhã de uma sexta-feira, com o portão da casa desse jornalista arrombado pela polícia. A casa dele era um dos cenários de uma grande operação policial. Em poucas horas, os portais de notícia, os telejornais, os grupos de WhatsApp e as redes sociais passaram a mostrar quem era aquele jornalista. Antes das 8 da manhã, já circulava um release, que é aquele texto feito por assessorias de imprensa para vender uma pauta para os colegas jornalistas, tentando fazer um acontecimento ser noticiado ao máximo. É para isso que uma assessoria trabalha, é para isso que um assessor é pago. Então, não era só uma operação acontecendo. A estratégia para vender essa operação para a mídia já tinha sido organizada antes. A casa desse jornalista foi um dos 3 endereços que a polícia visitou. Quando ele foi levado para o IML, ele chegou e depois os agentes chamaram ele para entrar de novo porque eles tinham esquecido de gravar aquela parte da história. Então, ele precisou refazer o caminho da entrada para outro policial gravar com o celular, porque no release que a assessoria de imprensa tinha mandado no início da manhã, eles prometeram que as imagens seriam enviadas para que os jornalistas tivessem o máximo de elementos para construir essa história e poder contar da maneira mais detalhada possível. Porque a polícia, por exemplo, pode divulgar ou não a identidade de um investigado, assim como ela pode ou não divulgar imagens para a imprensa. É uma escolha caso a caso. Na casa do outro jornalista, onde teve também a operação policial, os agentes organizaram aqueles jogos de tabuleiro, sabe, tipo War, Banco Imobiliário, em cima de uma cama, empilhados. E aí no topo, eles colocaram um jogo chamado Suspeito. A foto, que foi enviada para a imprensa, foi tirada no ângulo que mostrava direitinho o nome do jogo e uma frase na caixa. Além do release com a biografia dos suspeitos e as fotos e os vídeos gravados pela própria polícia, a assessoria de imprensa também agendou uma coletiva de imprensa ainda pela manhã, em um horário que ainda dava tempo de fechar a matéria, VT, como a gente chama, para os telejornais do almoço. E nessa coletiva, a autoridade policial disse que a prova irrefutável de que os 3 investigados formavam uma associação criminosa para fazer fofoca em um perfil do Instagram, a prova irrefutável é que o celular dos 3 suspeitos estaria logado no perfil. Apesar disso, no grupo de WhatsApp da assessoria de imprensa da polícia, para onde as informações e as imagens foram enviadas, só um celular aparecia logado. Era de outro jornalista que trabalhava como repórter e, é claro, tinha um monte de fontes e conversava com um monte de políticos, assessores de imprensa, policiais e todo tipo de autoridade que poderia passar alguma informação para alimentar um portal de notícias. Aquele jornalista, que era o assessor político e precisava manter uma boa relação com a imprensa, porque esse é o trabalho de um assessor, como o próprio trabalho da assessoria da polícia confirma, aquele assessor tinha contato com esse repórter e com dezenas de outros também. Das palavras que a polícia apresentou naquele momento inicial, quando a investigação ainda começava, a hipótese era de que a interação entre esses profissionais e a troca de informações caracterizaria uma
associação criminosa, embora não estivesse envolvido nenhum valor ou coisa do tipo. Como naquele momento os alvos da operação não podiam falar e só tiveram as imagens expostas, a imagem deles ilustrava a história contada pelo ângulo da polícia, que estava começando um processo de investigação. Eu não sei se todo mundo sabe, mas uma investigação precisa ser concluída para que a gente tenha um inquérito policial que apresenta ou não indícios de que um crime foi cometido. Vejam bem, indícios não são a confirmação de que um crime aconteceu. São apenas os elementos que podem dar base para que alguém seja acusado de alguma coisa. E é só depois desse inquérito que o Ministério Público analisa se cabe ou não oferecer uma denúncia para a Justiça, para que depois disso a Justiça possa começar um processo que termina com a decisão de que alguém é culpado ou inocente. No caso dessa história, que já tem mais de um ano, não houve sequer o indiciamento. O Ministério Público sequer apresentou uma denúncia. E a Justiça sequer abriu um processo. Mas mesmo assim, a força de uma narrativa amplificada pela atenção da mídia, que narrou uma história a partir de um só ângulo, criou um julgamento precoce, uma condenação antecipada. Isso subverte aquele princípio da Constituição brasileira que a gente conhece, da presunção de inocência. E eu, que trabalho no jornalismo há quase 20 anos, nunca tinha experimentado o peso desse poder narrativo até viver na pele essa história que eu acabei de contar. Embora eu não tenha nenhuma dívida com a Justiça, a opinião pública me condenou pela forma como a história foi contada. É óbvio que eu defendo a importância do trabalho da polícia e é claro que ninguém, muito menos eu, está acima da lei. A imprensa tem que fazer o seu trabalho. Mas esse acontecimento despertou meu interesse para o tamanho da força que uma narrativa pode ter, especialmente no meio político, e ainda mais quando essa narrativa ganha muito espaço na mídia. E foi a partir daí, depois de passar por esse baque e conseguir digerir uma parte do que me aconteceu, que eu resolvi criar o canal Odeio Política. Meu nome é Luiz Gustavo Rocha e se você me deu o presente de ouvir essa história e quiser ouvir outras também, segue aqui o canal, curta esse vídeo, me acompanhe pelas redes sociais e muito obrigado.